Introdução aos estudos históricos, a escrita da história na perspectiva de Peter Burke. Nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa série de vídeos estudando o livro A Escrita da História de Peter Burke e vamos tratar aqui sobre os problemas de explicação. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo. A expansão do campo do historiador. Já foi sugerido que a expansão do campo do historiador implica o repensar da explicação histórica, uma vez que as tendências sociais e culturais não podem ser analisadas da mesma maneira que os acontecimentos políticos, pois elas requerem mais explicação estrutural. Assim, os historiadores estão tendo que se preocupar com questões que por muito tempo foram de interesses de sociólogos e cientistas sociais. Quem são os agentes históricos? O que as estruturas lhes permitem? Ação e escolha? A pergunta de Burke é: quem são os verdadeiros agentes da história? Os indivíduos ou os grupos? Será que eles podem resistir com sucesso às pressões das estruturas sociais, políticas ou culturais? São essas estruturas meramente restrições à liberdade de ação ou permitem aos agentes realizarem mais escolhas? Modelos de explicação que atraíram os historiadores. Nos anos de 1950 e 1960, os historiadores econômicos e sociais foram atraídos por modelos mais ou menos deterministas de explicação histórica. Tenham eles dado primazia aos fatores econômicos, os marxistas, à geografia, como Braudel, ao movimento das populações, como o modelo malthusiano. Hoje, Giovanni Levi, em seu ensaio sobre a microhistória, os modelos mais atraentes são aqueles que enfatizam a liberdade de escolhas das pessoas comuns, suas estratégias, sua capacidade de explorar as inconsistências ou incoerências dos sistemas sociais e políticos, para encontrar brechas através das quais possam se introduzir ou frestas em que consigam sobreviver. A expansão do universo histórico também tem tido repercussões sobre a história política, pois os acontecimentos políticos também podem ser explicados de diferentes maneiras. Os historiadores que estudam a Revolução Francesa pela história vista de baixo é um exemplo. Dão um tipo diferente de explicação daqueles que se concentram nos feitos e intenções dos líderes. Mesmo os que se concentram nos líderes, às vezes divergem dos modelos tradicionais de explicação da história, invocando seus motivos conscientes e inconscientes, tendo em vista que esses modelos superestimam a importância da conscientização e da racionalidade. A psicanálise na historiografia dos Estados Unidos. Um grupo chamado de psicohistoriadores, a maior parte deles vivendo nos Estados Unidos, onde a psicanálise penetrou na cultura intensamente, mais do que em qualquer outro lugar, tentou incorporar os insights de Freud à prática histórica. Eles vão desde o psicanalista Erik Erikson, que causou certa sensação nos anos 50, com seu estudo dos problemas de identidade do jovem Lutero, até o historiador Peter Gay, que exalta e pratica a psicohistória. Reducionismos na psicohistória. Não foi surpresa que sua abordagem despertou controvérsias e eles foram acusados de reducionismos, de reduzir as complexidades de um adulto individual ou de um conflito entre adultos ao relacionamento de uma criança pequena com seus pais. Para ilustrar as atuais controvérsias sobre a explicação histórica, vamos ao caso de Hitler. Os debates iniciais entre Trevor Hopper e A.J.P. Taylor sobre os objetivos de curto e longo prazo de Hitler presumem a validade do modelo tradicional de explicação da história em termos de intenções conscientes. Recentemente, historiadores como Robert Waite apresentaram Hitler em termos de intenções inconscientes e até de psicopatologias, enfatizando sua sexualidade anormal, o trauma da morte da mãe após tratamento com médico judeu. Outros historiadores rejeitam os intencionalismos, no sentido de que tratam os problemas dos motivos ou atuações de Hitler como relativamente marginal. Segundo estes historiadores funcionalistas ou estruturalistas, as explicações históricas da política do Terceiro Reich necessitam se concentrar nos homens em torno de Hitler,
na máquina do governo, no processo de decisão e no nazismo como movimento social. A psicohistória mais abordagens estruturalistas. Há também historiadores que combinam as abordagens estruturalistas com a psicohistória e concentravam-se na explicação do que havia nos nazistas que os atraía a Hitler. O que é excitante e confuso no debate a respeito de Hitler. O acordo tradicional sobre uma boa explicação histórica foi rompido. Será essa uma fase de transição a ser substituída por um novo consenso? Ou o caminho em que os debates históricos serão conduzidos no futuro? O consenso promissor, psicohistória e história estruturalista. Se houver tal consenso, a área do que pode ser chamado de psicologia histórica, ou psicologia coletiva, provavelmente será de particular importância, visto que ela vincula os debates sobre a motivação consciente e inconsciente àqueles sobre as explicações individuais e coletivas. É interessante perceber um interesse nessa área. Um conjunto recente de monografias está centralizado na história da ambição, história da raiva, história da ansiedade, história do medo, história da culpa, do amor, do orgulho, da segurança, história das emoções. Do mesmo modo, os problemas de método envolvidos na busca de tais objetos ardilosos de estudo estão longe de ter sido resolvidos. Na tentativa de evitar o anacronismo psicológico, a presunção de que as pessoas do passado pensavam e sentiam exatamente da mesma forma que nós, gera-se um perigo de se chegar a outro extremo e desfamiliarizar tão completamente o passado que ele venha a se tornar inteligível. Os historiadores estão diante de um dilema. Os historiadores diante de um dilema. Se explicarem as diferenças no comportamento social nos diferentes períodos, pelas diferenças nas atitudes conscientes ou nas convenções sociais, correm o risco da superficialidade. Por outro lado, se explicarem as diferenças no comportamento pelas diferenças na profunda estrutura de caráter social, correm o risco de negar a liberdade e a flexibilidade dos atores individuais no passado. Como resolver o dilema acima? Uma maneira possível é utilizar a noção de hábito de um grupo social particular, formulada pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Por hábito de um grupo, Bourdieu entende a propensão de seus membros para selecionar respostas de um repertório cultural particular de acordo com as demandas de uma determinada situação ou de um determinado campo. Diferentemente dos conceitos de regras, o hábito tem grande vantagem de permitir que seus usuários reconheçam a extensão da liberdade individual dentro de certos limites estabelecidos pela cultura. Seja como for, o problema permanece. O ponto positivo é a percepção do problema. Os novos historiadores de Edward Thompson a Roger Chartier foram bem-sucedidos ao revelar as inadequações das explicações materialistas e deterministas tradicionais do comportamento individual, coletivo, de curto prazo, na demonstração de que tanto na vida cotidiana quanto nos momentos de crise, o que conta é a cultura. Por outro lado, pouco fizeram para desafiar a importância dos fatores materiais, do ambiente físico, de seus recursos de longo prazo. Ainda parece útil considerar estes fatores materiais como determinantes da ordem do dia e dos problemas, aos quais os indivíduos, os grupos e as culturas tentam se adaptar ou responder.